vocês. Prometo que eu não vou demorar mais do que 3 horas. Não vou passar disso. E eu tive... Penteca, né? E eu tive o prazer de falar sobre um assunto que é sobre a masculinidade. E aí veio esse tema, né? O macho do alfa e do ômega. Por quê? O termo macho alfa surgiu do reino animal, aquele lobo que é o macho que domina a alcateia, do leão e tal. E a sociedade em si ainda dá muita ênfase para o tal do macho alfa. Mas nós, como cristãos, se nós formos só o macho alfa, vai faltar muita coisa. Então nós temos que ser o macho do alfa e o ômega, que é o nosso Deus. E é um homem, o macho, que é, obviamente, completo. Não foi fácil. Achei que, quando o Marcelo veio, sugeriu e falou, olha, vamos falar sobre masculinidade e tal, eu falei assim, é fácil. Acho que dá para a gente, né, falar bastante sobre isso. Mas, na verdade, a gente viu que é muito difícil. Na nossa célula masculina ali, foi 1 hora praticamente só de piada e de risada. E a gente gaguejando para falar o que é ser um homem de verdade. E a verdade é que é muito difícil, né? Então, assim, o que é ser um homem de verdade? Antigamente, era muito fácil nós entendermos tudo isso e responder isso. Mas está cada vez mais difícil. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um vídeo, eu só não trouxe porque esse vídeo era muito longo. Mas tem uma repórter dinamarquesa que ela foi até uma televisão, ela foi entrevistada na Europa. E não sei se vocês se lembram, mas há 5, 6 anos atrás, a Europa começou a receber muito refugiado do Oriente Médio e começou a ter uma onda de estupros nas ruas, na Alemanha, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca. Não sei se vocês se lembram disso. E o que aconteceu? Essa jornalista, ela levantou uma questão muito séria na Europa. Ela falou que os homens europeus estavam ficando afeminados, estavam cada vez mais femininos. E por que ela falou isso? Porque a Europa vem do histórico de imperialismo, de conquistas, de Napoleão Bonaparte, inclusive do lado ruim, Hitler e tudo mais, que vocês já sabem muito bem disso, dessa história. E o homem europeu era aquele homem que defendia a sua casa, que defendia a sua família. E agora as coisas estão se invertendo. Os políticos, os presidentes precisam ser cada vez mais femininos. Tem que aceitar todo mundo, tem que incluir todo mundo. Eu concordo, tem que incluir todo mundo, tem que aceitar todo mundo. Mas o homem, o masculino, que protege a sua família, que tem essa masculinidade, isso não pode morrer, porque isso atrapalha o sistema natural. Procurem esse vídeo no YouTube, eu tenho certeza que vai ser bastante edificante. Bom, quando a gente fala de genética, a gente fala de XY, era o cromossomo, era o que antigamente definia. O que era um homem e uma mulher? Uma mulher é XX e o homem é XY. E pronto. Tinha lá os hermafroditas, hermafroditismo, algumas outras doenças, né, patologias, mas o resumo era isso. Se você tem o cromossomo XY, você é homem. Se você é XX, é mulher. Depois, nós temos mais algumas coisas que nos ajudam a identificar a diferença de um homem, não é verdade? Um homem, geralmente, ele é maior, geralmente ele é musculoso, geralmente ele tem o pomo de Adão, que eu chamava de pombo de Adão, né? Mas é pomo de Adão. E por mais que uma pessoa se transvista, obviamente o gogó ninguém esconde, né? Então nós temos o quê? Pelos, o aparelho reprodutor masculino, não é? Não é isso a diferença básica? Pelo, o homem é mais peludo, o homem tem voz grossa. Tá ok? Todo mundo identifica essas diferenças básicas? Só que hoje as ideologias loucas, a psicologia ruim, né? Eu tenho que dar uma sapeada. A psicologia ruim, ela está trazendo conceitos muito bizarros e muito novos. Obviamente nós vamos entrar nessa seara hoje, né? Porque eu não quero ser processado nem o André Valadão. Mas as coisas estão difíceis. Está difícil falar o que é ser um homem. E assim, eu estava falando com o Marcelo, né, Marcelo? A gente precisaria de uns 5, 10 domingos para entrar fundo nesse assunto. E eu tenho dó das mulheres, porque são séculos e vocês não vão conseguir se explicar e se entender. Mas o homem é um pouco mais simples. Então, as coisas estão cada vez mais difíceis, né, de nós definirmos, tá ok? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o macho alfa e o ômega, o macho do alfa e do ômega. O Marcelo teve um direcionamento de nós trabalharmos o livro de Gênesis. Eu, particularmente, achei fantástico.
Embora a Bíblia, obviamente, contenha textos fantásticos sobre ser homem, sobre o papel de um marido, sobre a masculinidade, mas os primeiros dias eu falei assim, por que será que o Marcelo falou de Gênesis? E aí eu repassei Gênesis todinho de novo. E a verdade foi uma bênção isso, Marcelo, porque nós falamos em Gênesis do patriarcado, são os primeiros homens. É a base, é a raiz daquilo que Deus criou, da forma como Ele quis. E ao longo do livro de Gênesis, nós vamos passeando e nós vamos entendendo quais são os valores que Deus ressalta, que Deus elogia no comportamento. Desde Noé, desde Abraão, desde Noé, desde Jacó, desde José, de todo mundo. E uma coisa muito interessante, muito engraçada, é que a palavra utilizada, né, primeiro utilizou a palavra Adam, né? Mas ao longo do livro de Gênesis, quando nós falamos sobre essa palavra o homem, eles usaram uma palavra hebraica que tem o som de ish. Olha aí para sua esposa e fala ish. Ish, esse é o som do homem, ish, que deveria ser da mulher, né? Mas, enfim, ish, é o homem. Essa palavra, o que ela tem de especial dentro da palavra, da etimologia dela? É uma palavra que significa basicamente homem, ou adulto do sexo masculino, ou marido. Esses são os dois significados básicos dessa palavra. Só que dentro do hebraico, e não me pergunte mais nada, que eu não entendo muito de hebraico, mas o que eu pesquisei, o que eu entendi, é que essa palavra, algumas palavras trazem a conotação contrária. Elas trazem a polarização de algo. E é exatamente o que essa palavra faz. Então, além dessa palavra, ish, significar adulto do sexo masculino ou marido, essa palavra, ela determina, obrigado, Marcelo, ela determina que isso não é apenas só homem ou marido, mas é o oposto da mulher e o oposto de Deus. Conseguiram entender mais ou menos essa loucura? É uma palavra que, além dela ter um significado, ela traz dentro dela uma diferenciação, um contraste. Então, assim, é uma palavra que quer dizer bem assim, ó, é homem, é marido, não é mulher e não é Deus. Ou seja, estamos falando do homem, do ser humano, do adulto, é ser humano. Perfeito? Estão acompanhando comigo? Muito bem. Uma das primeiras coisas, o Marcelo já entrou semana passada, sobre nós sermos semelhança, sermos a imagem de Deus. Mas a primeira característica é que o homem, obviamente muitas coisas aqui vão se encaixar para as mulheres também. Mas vocês vão discutir isso no próximo século. A gente hoje está falando dos homens. Obviamente, a primeira coisa que nós vimos e enxergamos no livro de Gênesis é que nós precisamos ser a imagem e a semelhança de Deus. E não simplesmente porque Deus nos fez a imagem e a semelhança, mas é um esforço que nós precisamos ter para sermos semelhante a Deus. Ah, mas que arrogância, a gente nunca vai ser igual a Deus. Obviamente que não, mas nós temos isso na nossa vida, isso no nosso corpo, de termos essa similaridade de Deus. E um outro contexto é sobre o domínio. Muitas pessoas, e principalmente falando dos homens, não têm domínio das coisas ao seu redor. É o que está falando em Gênesis primeiro. Então ele fala assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre o peixe, sobre as águas, sobre tudo. Então a primeira característica de um homem de Deus é que ele seja semelhante a Deus e que ele tenha domínio. O que é domínio? É controle? Não, o domínio ele é mais do que controle. O domínio é você conhecer as coisas ao seu redor, conhecer a sua família, conhecer o seu trabalho, conhecer a sua casa, conhecer aqueles que estão ao teu lado. Isso tudo te traz domínio sobre a sua vida, sobre aquilo que está ao teu redor. E muitos homens hoje são chamados de homens frouxos, porque eles literalmente não dominam a sua vida, não dominam a sua carne, os seus impulsos, não têm domínio, conhecimento nenhum da família, da casa, do seu trabalho, ou seja, é frustração em cima de frustração. Essa é uma das primeiras características que nós enxergamos no livro de Gênesis, no patriarcado. Segundo ponto que nós precisamos entender é que para um homem virar homem, até então ele é um menino, a gente discutiu um pouquinho sobre isso na célula, mas para um homem virar homem, ele tem que deixar a casa dos seus pais. E é muito interessante, porque lá em Gênesis 2:24 fala, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso significa que nós precisamos romper simplesmente fisicamente? Não, é fisicamente, é financeiramente, é emocionalmente, psicologicamente, porque tem pessoa que já está casado,
né? O cara já está casado, ele já tem o salário dele, já tem a família dele, mas tudo ele liga para o papai e para a mamãe. Tudo que ele vai fazer, ele depende dessa aprovação, desse vínculo emocional. Ou ao contrário, né, tá linkado ainda às finanças do papai e da mamãe. Vai comprar um carro, papai, me dá dinheirinho. O cara está com 40 anos, o marmanjo, e está pedindo dinheirinho para o papai e para a mamãe. Então, homens, nós precisamos não romper, não é a palavra, mas nós precisamos deixar esse vínculo emocional, essa dependência com o pai e com a mãe. Obviamente, isso se encaixa para muitas mulheres, mas eu não vou me meter nessa. Vocês que se virem, né, a Letícia que vai falar sobre feminilidade, coitada, boa sorte para ela. Se virem vocês depois. E tem uma coisa muito interessante que, principalmente falando sobre sentimentos, sobre emoções, sobre história, além de nós rompermos com os nossos pais, nós precisamos superar a nossa infância, superar tudo aquilo que aconteceu. E um versículo muito interessante está lá em Gênesis 41, 51. Então assim, ao primeiro, José deu o nome de Manassés, o primeiro filho dele, dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento de toda a casa do meu pai. Olha que interessante, o primeiro filho de José, o significado era assim, ó, Deus me fez esquecer o sofrimento, tudo que eu passei, ou seja, eu superei, eu amadureci, eu deixei aquilo para trás. Isso é importante que nós rompamos, que nós cresçamos, amadureçamos, isso é muito importante. Um outro ponto que talvez pode ser difícil para alguns homens, mas é o perdoar, que esse tema também nós teremos, né, Marcelo? Sobre perdão. E não falta, eu tenho certeza que é importante, o perdão faz parte. Mas o homem, ele quer ser durão na hora errada. Em alguns momentos que ele deve perdoar, ele quer dar uma de durão, tem vergonha de se rebaixar, tem vergonha de se humilhar, tem vergonha de reconhecer o erro. E lá em Gênesis 47, 11, fala o seguinte, José instalou o pai e os irmãos e deu a melhor terra, as melhores propriedades das melhores terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem de Faraó. Ou seja, depois de tudo que José passou com os irmãos venderam ele, toda a história que vocês já conhecem, José, quando reconheceu os seus irmãos, e aí chamou o irmão mais novo, chamou o pai, todo mundo, beijou, abraçou todo mundo, e perdoou, superou, deu a melhor terra, as melhores coisas do Egito, naquela época das 7 vacas magras. José deu aquilo que ele tinha de melhor para os pais e para os irmãos. Isso é a maior demonstração de perdão que uma pessoa pode ter. Nós tivemos essa discussão no passado, né? É decisão ou é sentimento o perdão? Nem vou entrar nessa seara, mas o importante é que José definitivamente perdoou e demonstrou isso. Muitas coisas nas nossas vidas, homens, nós temos que perdoar, liberar perdão, temos que superar isso. Uma pessoa, um homem que é maduro verdadeiramente, ele não tem birrinha, não tem magoazinha, não é mariquinha e não tem probleminha com ninguém. Porque eu vejo muito homem mimimi. Cara, como é difícil. Você vê um baita do marmanjo, barbudo, maior do que você. O cara, ai, pipipi, não sabe resolver, não sabe conversar, não sabe perdoar, não sabe chegar e falar, errei, cara, me desculpa, me perdoa. Tá bom, cara, errou, fiquei chateado, você deu mancada comigo, tá tudo certo, vamos prosseguir. Homem tem que ser homem, parar de ser mimizinho e mariquinha. Isso não se encaixa com o macho do alfa e do ômega que nós estamos falando. Uma outra coisa, um outro ponto que nós encontramos lá em Gênesis 47, 12, diz o seguinte: providenciou também José, ainda falando de José, providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos, para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Eram quase 100 pessoas, se eu não me engano, 60 pessoas que foram para o Egito, né, entre os irmãos. Quantos? 70? 70 pessoas que foram para o Egito, a cambada de José. Ele sustentou todos. Homem, nós somos provedores da nossa casa. As mulheres trabalham, devem trabalhar, a minha trabalha muito. Reconheço que necessito da ajuda dela na América para nós termos a condição de vida que nós queremos ter. É necessário que ela me ajude. Mas a responsabilidade do sustento de uma casa é do homem. Ah, mas é machismo, isso aqui, blá, blá, blá. Meu, machismo é o argumento que a gente usa quando a gente não quer assumir as nossas responsabilidades. Aí fala, é machista. Você está sendo machista. Não, nós somos responsáveis por sustento. José não só sustentou a sua casa, como sustentou a família inteira. 70 bocas comendo
com o sustento de José. Sustento, também não estou falando só de dinheiro, de finanças e de comida. Eu estou falando de sustento emocional, estou falando de sustento educacional. É um sustento que o homem tem que prover. A mulher também, mas isso vocês vão discutir depois. Estou para falar aqui do homem, com você barbudo, ou sem barba, mas que é homem também. Fala, Giovana. Isso. Sustentar a sua palavra, sustentar psicologicamente, emocionalmente, sustentar o seu lar. Eu estou falando isso aqui, mas é difícil para mim também, isso serve para mim também, tá? Então, assim, sustentar o homem é responsável por trazer o sustento da sua família. Qualquer problema, existem fases em que, obviamente, a mulher sustenta, que a mulher mantém muita coisa, mas essa não é a ordem natural de um homem de Deus. Outra coisa, lá em Gênesis 6:9, essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época e andava com Deus. Justo, íntegro e andava com Deus. Lá em Gênesis 17, primeiro, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Quais são as características que nós precisamos, que nós enxergamos e que Deus nos revela aqui? Que nós, homens, nós precisamos ser justos, íntegros e precisamos andar com Deus. Quando nós falamos de justiça, o Marcelo trouxe um tripé muito interessante que eu plagiei. Muito obrigado, estou assumindo que eu plagiei porque eu achei bonito, achei legal. Quando nós falamos de justiça, o que é uma pessoa que gosta da justiça? O que é um homem que é justo? É um homem que tem desejos sinceros de fazer aquilo que é correto, de cumprir a verdade, de cumprir a vontade de Deus. Nós somos perfeitos, somos santos, irrepreensíveis, não erramos. Não. Temos falhas, nós erramos, somos falhos, mas quando nós temos esse desejo sincero de fazer aquilo que é correto, de obedecer à vontade de Deus, então nós passamos a ser pessoas justas. Além da questão do termo de ser salvo, justificado, limpo por Deus, que é um outro significado. E aí, ninguém consegue ser justo e praticar a justiça sem esse tripé, que é um tripé muito interessante, que é a esperança, o amor e a fé. E é verdade, pessoal, cada ação que nós fizermos, se nós não tivermos amor, de nada adianta. Se nós não tivermos fé, se nós não enxergarmos resultados, coisas que ainda nós não conseguimos ver, nada adianta. Se não estivermos esperança, essa capacidade de crer no futuro, essa capacidade de esperar, nós também nunca seremos justos. Sempre vamos agir pelo impulso, vamos agir pelas emoções, vamos agir pela carne. Então, que nós possamos ser justos, homens. O homem de Deus, ele tem que ser justo. Ele tem que ter sincero desejo de fazer o que é correto, através do amor, da fé e da esperança. Esse é o tripé. Quando nós falamos de integridade, é uma coisa que falta muito nos dias de hoje. A integridade, basicamente, significa fazer aquilo que você fala. Existem pessoas que falam uma coisa e fazem outra, ou que não cumprem a sua palavra. A integridade é o grande problema, principalmente na nossa cultura. Eu posso estar errado, mas eu acredito que a cultura americana e europeia é um pouco menos corrupta do que a brasileira, do que a nossa cultura. E isso é um problema, o famoso jeitinho brasileiro, dá-se jeito para tudo, pula-se processos e faz aqui, isso aqui não tem problema e tal. Então, assim, ser justo, ser íntegro, é isso. E tem uma parte muito interessante que os irmãos de José, Jacó falou o seguinte: estamos passando fome, galera, vai lá para o Egito, leva prata e compra trigo, compra o que vocês puderem, porque senão a gente vai morrer. A hora que a galera chegou lá no Egito, Jacó olhou para os irmãos e reconheceu os irmãos. E aí ele fez alguns questionamentos, deixou um preso e falou: agora vocês voltam na casa lá do pai e traz o irmão mais novo, senão eu vou acusar vocês de espia. A galera foi e tal, voltou. A hora que eles voltaram para a casa do pai, José mandou encher a carroça deles, e o dinheiro que eles trouxeram para comprar, Faraó mandou de volta, deixou na boca do saco, na boca da bolsa. E a hora que eles chegaram em casa, eles olharam aquela prata e falaram: meu Deus, agora a gente está com medo, o que vai acontecer? Será que eles esqueceram de pegar o dinheiro? Será que eles estão achando que a gente roubou esse dinheiro?
E aí o que aconteceu? Jacó mandou ele levar, Gênesis 43, 12. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Olha a mentalidade desse cidadão. Olha a mentalidade desse macho. O cara não só não tocou naquilo que não era dele, como ele ainda mandou prata em dobro, caso tivesse algum mal entendido. E isso é muito legal nos Estados Unidos, porque aqui você pode deixar um celular, você pode esquecer uma bicicleta na rua, e na maioria das vezes, pelo menos que eu tenha presenciado, 100% das vezes, a coisa continua ali. Diferente do outro país aí, que a gente sabe que se deixar a bicicleta, você encontra duas, né? A hora que você volta. Integridade, nós precisamos ser íntegros, nós precisamos cumprir aquilo que nós falamos como homem de palavra. Lembra que os nossos pais falavam, é no fio do bigode. Aqui é palavra, não tinha contrato na época dos nossos pais, dos nossos avós. Era no fio do bigode ali, ó. Eu vou fazer, eu vou cumprir, e cumpria. A integridade, como falta isso? Hoje a pessoa já assina um contrato com você, já pensando no advogado que ela vai contratar, as brechas da lei que ela tem para não te pagar a multa, para te furar o olho. É um absurdo isso. É um absurdo isso. Não se encaixa com um homem de Deus. Simplesmente é inaceitável isso. Nós precisamos despertar, isso foi um despertar fantástico. Uma outra característica, andar com Deus. Andar com Deus significa ter um relacionamento com Deus. Vir na igreja é relacionamento com Deus? Não é parte do relacionamento com Deus. Ir no GP é relacionamento com Deus? É parte do relacionamento com Deus. O que precisa para ter relacionamento? Eu fiz um esqueminha, porque até eu precisei pensar o que é necessário para se ter um relacionamento. Então nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer as características de Deus, o caráter de Deus, quem é Deus. Você começa um relacionamento sem conhecer a pessoa? Sem saber do que ele gosta, do que ele não gosta. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos dialogar, nós temos sim que orar. A oração é a maior expressão de fé que nós podemos ter. Sabe por quê? Quando você ora a Deus, você está enxergando Deus? Quando você ora a Deus, o vizinho que está do teu lado enxerga você, o Deus que você está falando? A maior expressão de fé é a oração. Porque aos olhos do mundo nós somos loucos falando com aquilo que não existe ou com aquilo que não se pode ver. A oração é fundamental, é o diálogo que nós temos no relacionamento com Deus. E tem momentos que nós não temos só que falar, nós temos que ouvir e deixar o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações. Tem gente que fala muito, não ouve a voz de Deus, é monólogo, né? Quer fazer um monólogo, não, é um diálogo, é um relacionamento com Deus. Nós temos que respeitar a Deus. Não é importante o respeito no relacionamento? Então nós temos que respeitar a Deus. Nós temos que reconhecer a grandeza, o poder dEle. Nós temos que conviver. Quando você quer um relacionamento, quando você quer andar com uma pessoa, você não convive com ela. Você convive, você procura estar perto, seja nos finais de semana. Então, qual é o nosso nível de convivência com Deus, convivência com a palavra de Deus, convivência com o Espírito Santo de Deus, convivência nessa comunhão que é a igreja? E nós precisamos amar, não existe relacionamento sem amor, não existe nós andarmos com Deus ou com alguém sem que nós amemos essa pessoa. Se você não tem amor, então simplesmente só há interesses e não relacionamento. O homem de Deus precisa ter tudo isso. Uma outra coisa, Gênesis 6, 22, Noé fez tudo exatamente como Deus ordenou. O homem também precisa reconhecer autoridades e ser obediente. Tem homem que acha que ser machão é não obedecer a ninguém, ninguém manda nele, eu sou o dono de mim, eu faço tudo. Não. Faz parte da masculinidade também reconhecer as autoridades, reconhecer o poder de Deus, ser obediente. Existem regras que estão ali para ser cumpridas. Você não vai ser mais macho porque você quebrou uma regra, ou porque você está reinventando a roda, ou porque você não quer ser mandado por ninguém. Ser macho para o mundo é você quebrar a regra, é você não ser mandado por ninguém, é você ser uma besta selvagem. Mas não é esse o macho que a Bíblia nos fala. Outra característica também é valente. Eu gostei muito desse versículo. Olha, a Bíblia ela é fantástica porque você pode ler 1000 vezes e
ela se renova todos os dias e ela fala ao íntimo mesmo da nossa alma, do nosso espírito, né? E ela, Gênesis 10, 9, ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz, valente como Nimrod. Gênesis 32, 28, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, já falando com Jacó, mas sim Israel. Por quê? Porque você lutou com Deus, com os homens e venceu. Sabe o que é ser macho alfa? Não é você não ter medo. Quantos medos nós não temos na nossa vida? Eu tenho vários medos. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tive medo de passar fome, medo da minha filha passar dificuldade, medo da minha mulher se decepcionar comigo, medo do casamento acabar. Ah, mas você de Deus não pode ter medo. Isso é a coisa mais idiota que os pastores... Perdão, Marcelo, né? Mas assim, é a coisa mais idiota que uma pessoa pode falar. Você não pode ter medo. Não, você pode ter medo, porque o medo faz parte da humanidade que nós temos. Só que nós temos um Deus para nos fortalecer, um Deus para nos ajudar. E acima de tudo, o macho alfa tem que ser valente. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Valente como Nimrod. Diz que esse cara foi um dos primeiros reis da Ásia. Tem uma história fantástica, os judeus, traz umas coisas, umas histórias out of the Bible, assim, fora do texto, que é fantástico sobre esse cara. Eu, inclusive, vou até ler mais sobre ele para ver se eu fico mais macho e se eu fico mais valente. Porque é isso. O homem está perdendo a sua valentia. Está perdendo a sua valentia. Está ficando fraco, está ficando marica. Eu gosto dessa palavra marica, não sei porquê. É porque vai assim não vai assim no íntimo da alma. Você chamar um cara assim, olhar bem no olho dele e falar assim, você é um marica. Cara, é pior do que, né? Pior do que xingar a mãe, pior do que tudo, eu acho. Vai com medo mesmo. Você é valente. O medo não pode nos paralisar. O que eu temia me sobreveio e sobrevém. O homem tem que ser valente. Quantas vezes a minha mulher não fala, vai, rapaz, vai, que vergonha. Quantas vocês estão rindo de mim, mas vocês também. A mulher às vezes tem que cutucar, tem que meter o pé para ver se vai. A mulher às vezes quer mais macho do que o homem. Não é só eu que sofro em casa, não, gente. Vocês sofrem também, estão tudo risadinha amarela aqui. O homem tem que ser valente. Nós temos que... Não é vergonha assumir o medo, mas é vergonha ficar lá no lagar malhando o trigo, a uva, nem lembro mais o que estava malhando lá, e não fazer aquilo que tem que ser feito, não ir para a batalha. Um outro ponto, o homem de Deus é aquele que ele é abençoado, mas ele abençoa. Se tem uma das coisas maravilhosas que eu amo nos Estados Unidos, é o espírito de prosperidade que tem sobre esse lugar, mas é o espírito de prosperidade que vem pelo dar primeiro para receber. Você dá uma tip para reconhecer o trabalho de alguém. Como a gente fica feliz quando recebe uma tip de um cliente. Lá em Gênesis 12, 13, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Falando, Deus propriamente falando isso para Abraão. Ser homem, macho, não é você ser abençoado, não é você ter prosperidade, ter uma vida confortável, mas ser macho o suficiente para abençoar as pessoas, para abençoar as vidas, abençoar aqueles que caminham ao nosso lado. Porque tem que ser macho para abençoar o outro. E é uma tristeza que hoje eu estou meio revoltado com a cultura brasileira, né? Porque hoje é a terceira coisa que eu comento com a cultura brasileira, mas infelizmente o brasileiro, ele tem um grande defeito, ele não suporta a vitória do outro, ele não suporta a felicidade do outro. Tem um outro vídeo no YouTube muito interessante sobre o prêmio Nobel ou Nobel, que eles perguntaram para o presidente, por que nenhum brasileiro até hoje nunca ganhou o prêmio Nobel, ou Nobel, desculpem. E aí o cara falou assim, porque acontece uma coisa muito interessante. Toda vez que um brasileiro é indicado, eu recebo várias ligações de pessoas bombardeando o cara ou a mulher para não receber a premiação. Isso é algo da cultura americana e da cultura de Deus que nós precisamos entender. Nós podemos ser abençoados, mas nós temos que abençoar também. O homem de verdade é aquele que honra a sua mulher, mas também sabe ser honrado pela sua mulher.
Em determinado momento, quando Abraão estava indo para o Egito, lá em Gênesis 12, 13, ele fala o seguinte, falou para Sara, diga que você é a minha irmã. E ele não mentiu, porque de fato eles eram meio-irmãos. Diga que você é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Porque ele devia ser feio, e Sara era bonita demais. E aí ele falou, olha, se eu for me apresentar como marido, eles vão me matar e vão roubar você. Eu vou ter desonra, eu não vou ser respeitado. Mas fale que você é minha irmã e eles vão me respeitar. E de fato foi isso que aconteceu. Veio uns corvos lá dar uma paquerada nela, tal, mas aí descobriram que ele era marido e tal. Mas qual que é o foco aqui? Ele falou, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Você tem que ser muito macho, bicho, para reconhecer que em alguns momentos é a mulher que traz honra para mim, para você. Você tem que ser muito macho para reconhecer que às vezes as pessoas só suportam a gente por causa da nossa esposa, por causa da nossa mulher. Tem que ser muito macho para reconhecer que o que a gente não consegue fazer, as nossas esposas, nossas mulheres fazem. Para você que é solteiro, isso vai valer para você quando namorar, quando casar. E Abraão foi muito macho quando ele falou, olha, fala que é minha irmã, porque assim, é por amor a você que a minha vida vai ser poupada e eu vou ser tratado bem. Tem muito homem que só fala de honrar a mulher, mas ele acha que ele está por cima da carne seca. Ele acha que ele é superior, não. Homens precisam aprender, nós precisamos aprender a sermos honrados pela vida das nossas mulheres. São duas vias diferentes. Uma outra coisa que o homem precisa, saber lutar pela paz. O macho alfa do mundo é aquele que é guerrilheiro, aquele que mata, aquele que é guerreiro no mau sentido, no sentido de ser briguento e tal. Mas o homem de Deus, primeiro, ele luta pela paz, e segundo, ele sabe colocar limites. Limite nos relacionamentos, limite na família, limite em tudo que ele faz. Por quê? Porque Abraão disse a Ló, em Gênesis 13, do 8 a 9, não haja divisões entre eu e você, desavenças, ou entre seus pastores e o meu, afinal, somos irmãos. Aí está a terra diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, olha a capacidade que Abraão tinha de, primeiro, seguir em paz. De lutar pela paz com o próprio sobrinho, dentro da própria família. Os pastores estavam brigando, estava um rolo o negócio lá. Estava um sarceiro, como a gente diz no interior de São Paulo. Aquele sarceiro, aquele bafão, o pastor brigando com o pastor. Mas Abraão, muito sabiamente, macho, homem de verdade, ele falou, olha, eu não tenho que ter essa desavença com você, nós não precisamos disso. Lutou pela paz, com muita elegância, com muita sabedoria. E também ele falou assim, pega as tuas coisas e vai para lá, eu vou para cá, a gente precisa colocar um limite, precisa saber falar não. Tem muito homem hoje, você, que nós não sabemos falar não sabemos colocar limites, limite nas amizades, limite nos relacionamentos profissionais, limites no casamento, limites nas finanças, limites no tempo, vários são os limites que nós precisamos ter no nosso dia a dia. E muitas vezes nós não sabemos colocar esses limites. Mas ele é meu sobrinho, coitadinho. Não interessa. Bicho, vai lá para Sodoma e Gomorra ser feliz, dá uma curtida lá, até o negócio pegar fogo, e você vai para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Acabou. Existem momentos que o homem ele tem que colocar limites e tem que estabelecer os limites da sua vida. Isso é ser um homem de verdade. Não é fácil, não é fácil. É muito difícil, principalmente quando se trata de família, quando se trata de várias questões. Mas é algo que nós precisamos fazer. Uma coisa interessante, o versículo que eu gostei muito é o seguinte. Abraão, quando o anjo apareceu, falou o seguinte, Deus vai te dar um filho, o rapaz já estava com quase 100 anos, aquela coisa toda. Em Gênesis 17, a Bíblia fala o seguinte, Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? É óbvio que ele fez um questionamento com Deus, mas o que Deus falou ao meu coração?
Existem muitas situações em que nós simplesmente não refletimos, não questionamos, não rimos, não fazemos as coisas da forma natural. Várias questões das nossas vidas, várias decisões das nossas vidas nós fazemos porque deixamos simplesmente de refletir ou de perguntar. Existem simples perguntas que resolveriam um monte de problema. Você vai comprar alguma coisa, vai fechar um contrato, gerou alguma dúvida, vai lá, pergunta. Essa pergunta pode te livrar de um monte de coisas. Rir, né? Rir da situação. Muitas vezes é necessário a gente rir. Mesmo diante de Deus, é rir. Porque o homem macho é aquele que é carrancudo, né? Que tem cara assim de Rambo, aquela coisa. Não, o homem tem que rir. O homem tem que reflexionar. Uma outra coisa que o macho alfa precisa entender é direcionar as gerações. Lá em Gênesis 18, 19, diz o seguinte: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu, direcionar as gerações. Nós temos a nossa descendência, os nossos filhos, aqueles que estão debaixo da nossa guarda, não importa, é função de um homem direcionar a sua geração, acabar com vários, né, algumas teologias não acreditam em maldição hereditária, mas então nós podemos falar de comportamento adquirido. Existem muitos comportamentos adquiridos, que nós adquirimos na nossa família ao longo dos anos, né, no nosso aprendizado. É importante que nós, como homens, direcionemos as nossas gerações, os nossos filhos, naquilo que é correto. Ah, porque meu avô fez, meu pai fez, eu também faço. Teu filho não tem que fazer, teu filho não tem que sofrer, tua filha não tem que passar pelas mesmas coisas. Nós temos que direcionar a nossa geração. Outra coisa, falando de José, Gênesis 41, 52, fala que, olha, quando percebeu que o Senhor estava com ele e fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador. Potifar deixou cuidar da sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Lá em Gênesis 41, 52, ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Por que eu coloquei esse versículo? O que Deus falou no meu coração? Ah, nós estamos aqui numa terra que é difícil. Não interessa, se Deus estiver conosco, nós vamos prosperar. E prosperidade não é dinheiro, prosperidade não é apenas riqueza, prosperidade é dar fruto aonde não tem água, aonde tem seca. É nós frutificarmos quando nós não temos recurso. Isso é prosperidade. E José, o maior exemplo, um dos grandes patriarcas, né, ele prosperou. E não só a ele, mas prosperou a Potifar, prosperou o Egito inteiro, prosperou o faraó. Que cara legal, eu queria viver com esse cara para ver se eu dava uma prosperada também do lado dele. Você não tem vontade de viver com ele? Esse cara prosperou ele, prosperou a todos. Ele administrar, todo mundo faz administração, eu fiz administração. Mas ninguém sabe exatamente o que é administração. Mas administração simplesmente é você planejar, é você alocar os recursos, é você medir, é você fazer estratégias. Né? Nós precisamos administrar nossa casa, administrar nossa finança, administrar nosso tempo, enfim. E mais do que isso, nós temos que gerar confiança. Se existia uma coisa que José sabia fazer, era gerar a confiança no outro. Todo mundo confiava nele. O carcereiro dava a chave da cela, largava a cela aberta, o cara virou o presidente do presídio. Gente, é um absurdo isso, absurdo bom. Mas é um absurdo. O cara é preso, domina a cadeia. O cara vira escravo. Cara, que poder de Deus. Que cara macho alfa e ômega esse cara era. Nós temos que aprender com ele. Uma outra coisa que o homem precisa também fazer, muitas vezes, que existe uma certa repressão cultural, é que o homem ele tem que ser frio, que ele tem que ser durão. Mas José, quando viu os irmãos, lá em Gênesis 43, 30, diz que profundamente emocionado, não era rasamente emocionado, não era aqui, ó, enxugando lagriminha, não, profundamente emocionado, por causa de seu irmão, o mais novo que eles tinham levado. José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou.
Homens têm vergonha de chorar. Homem não chora nem por dor, nem por amor. Tem uma cultura de que o homem não sabe chorar, que não pode chorar, que é fraco. Mas posso falar uma coisa para você e para mim, diante de Deus? Não existe nada mais forte do que nós chorarmos na presença de Deus. Não existe nada mais forte do que entrarmos no nosso quarto. Você não precisa chorar em público, que realmente é meio feio. Mas nada mais forte, nada mais precioso do que nós entrarmos no nosso quarto e chorarmos diante da presença de Deus. E entregarmos para Deus os nossos medos, as nossas emoções, os nossos temores. Não existe nada mais precioso do que isso. Obviamente, isso é apenas um resumo, né, daquilo que é ser homem, de tudo isso que nós falamos. Era para ter umas animações, uns videozinhos, mas o Rodolfo sabotou a minha apresentação. Era para ter umas frescurinhas aí de macho na apresentação. Mas são alguns tópicos que nós abordamos. Obviamente, é muito mais profundo falar sobre esse assunto, falar sobre ser homem. É óbvio que nós levamos em consideração muitas coisas, né? A criação, condição psicológica, condição financeira. Mas de tudo que o Senhor falou no meu coração, essas são as características principais. É aquilo que o patriarcado nos ensina, aquilo que o homem, o macho, do alfa e do ômega precisa ter, para que nós possamos ser homens de verdade, para que nós possamos conquistar respeito das nossas mulheres, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos parceiros. Não é fácil, mas nós estamos aqui, afinal de contas, para tentar. Na célula sexta foi muito legal o bate-papo, e aqui que o pessoal falou, Josué, João comentou, é andar com Deus. A primeira coisa é andar com Deus. Nós precisamos reflexionar isso, pensar nos dias de hoje. Eu confesso que eu nunca tinha parado exatamente assim um tempo para estudar e para o que é ser homem, na verdade. Porque a gente vem com muitas referências de pai, de mãe, da sociedade, aquela salada, e a gente não para pensar o que é ser homem, o que é ser uma mulher de verdade, que vocês vão passar por isso. Mas a minha oração essa noite é que o Senhor possa nos ajudar a sermos homens verdadeiramente, homens de acordo com a vontade de Deus, homens de acordo com todos esses valores que nós vimos aqui. E eu tenho certeza que a vida vai melhorar, que os nossos relacionamentos vão ser melhores, que os nossos filhos vão ser melhores do que nós somos. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Esse é o desejo no meu coração para nós. Glória a Deus. Amém. Vou chamar o Marcelo aqui para fazer uma oração. Uma oração de macho, Marcelo. Não que você não seja, mas uma oração baseada em tudo isso que nós falamos. Afinal, você teve esse direcionamento muito de Deus.